Eu vou chamar agora para conversar com a gente a Maíra Goulart, que é professora de Ciência Política da Federal do Rio de Janeiro. Ela também é presidenta da Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maíra, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse dia que é um dia tão importante para todas nós. Eu te citei agora no começo do programa, disse que nos bastidores a gente conversou, dizendo que Dia das Mulheres é um dia de alegria e tristeza. E é isso, né? Um dia de muita luta, porque a gente está numa situação muito ruim e a gente passa até parece uma consciência maior nessa data, né? Porque vem à tona muito número, então a gente lida com esses números sobre feminicídio, sobre estupros, abusos, enfim, sobre esses números terríveis para a situação feminina, para o ser mulher, mas também é claro que é momento de trazer as grandes conquistas que tivemos até agora e que nos propiciaram chegar nesse momento, tendo mais direitos, uma situação um pouco menos desigual, né? Eu queria que você falasse um pouquinho acerca desse cenário da mulher nesse ano de 2024. Como que você vê esses vários desafios que temos, mas também é isso, essas conquistas que tivemos até agora, Maíra? Bem, primeiro eu quero dizer que a gente tem que ficar feliz por sermos mulheres, né? Por não sermos homens, porque homem não cuida. Nós cuidamos. E a gente precisa cuidar, porque nem todo mundo é capaz de cuidar de si mesmo. E aquele que não é capaz de cuidar de si mesmo, na maioria das vezes, depende de uma mulher. Também é bom ser mulher, porque nós é que, ao cuidar, ensinamos, passamos cultura, passamos as histórias. A história oral é um espaço particularmente feminino. Então somos nós que informamos as novas gerações, formamos e informamos. Então o nosso papel histórico ele é muito subdimensionado se a gente ficar atenta só a esses grandes nomes que conseguiram furar a bolha do machismo. O nosso papel ele é inquestionável porque somos nós que criamos e que ensinamos todas as gerações. A gente está em todas elas. Tendo isso dito, eu vou trazer um pouco para o meu campo, porque é difícil falar das mulheres de maneira geral, né? O meu campo é a ciência política. E aqui a gente pode falar do lento avanço na representação de mulheres. A gente ainda está muito aquém dessa maioria que somos. A gente tem 17% das câmaras de vereadores, menos de 20% também quando a gente pensa nas câmaras nacionais e nas assembleias legislativas. Nós temos particular dificuldade de, em sendo eleitas, ocupar os espaços de poder dentro do parlamento, com especial destaque para as mesas diretoras. A gente não tem um presidente da Câmara que controla tem muitas prerrogativas regimentais e não regimentais, como é o caso do Arthur Lira, que todo mundo conhece, por que nunca tivemos uma mulher nessa posição? Então, assim, muitas vezes nós furamos a bolha, conseguimos sermos eleitas, mas ainda não ocupamos as posições de poder. A mesma coisa aqui onde eu estou na universidade. Nós, mulheres, já somos maioria do corpo docente da universidade, mas ainda não somos maioria nos cargos de direção, nos cargos de gestão acadêmica. Então é isso. O que nós, mulheres, queremos? Nós queremos estar no poder para mudar a configuração de coisas, não para estar no poder para nos comportarmos como homens. A gente quer estar no poder para nos comportarmos como mulher. E dar mais atenção para as funções de cuidado, dar mais atenção para a função de acolhimento, dar mais atenção para a questão do assédio, que está presente não só no ambiente da universidade, mas aí volto para o ambiente da política. Essas mulheres que chegam ao espaço político, elas passaram por ameaças de violência, passaram e passam. Ameaça de violência política e violência que nunca é só uma violência de gênero. Eu tenho um trabalho sobre isso com uma estudante que faz trabalho na Alemanha, né? A gente estudou a Alerj, para demonstrar o seguinte, como a violência política ela é sempre de gênero e raça. Porque com as mulheres negras, sempre a inflexão e o corte é mais acentuado. Então eu acho que nós temos muitos desafios pela frente, mas a gente tem que ser feliz sim, porque nós somos mulher e por isso somos melhores.
Adorei. É isso, somos mulheres. A Mayra Goulart, lembrando, ela é professora de Ciência Política da Federal do Rio de Janeiro, e eu vou incluir nessa conversa aqui com a gente a Neiva Ribeiro, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Seja muito bem-vinda, Neiva. Tudo bem com você? Obrigada, Thalita. Boa tarde a todos e a todas que estão assistindo a gente. Importantes, né, nessa questão de ocupação dos espaços de poder, né? Sim. Eu venho de um sindicato que é uma exceção no movimento sindical. Nós somos, aqui nos Sindicatos Bancários de São Paulo, nós somos de 88 diretores, a gente tem 40% de mulheres, nós somos de 12 diretores executivos, 10 mulheres. Puxa. Então eu sou a terceira mulher presidenta em 100 anos, a primeira foi em 86 anos, então assim, a gente conseguiu ocupar os espaços com muita luta, porque a primeira com 87 anos é muito tempo, né, para você chegar a um cargo de tamanha relevância. Lembrando que a primeira mulher no banco conseguiu prestar concurso público, acho que já na década de 60, porque a gente sabe que na história do nosso país os direitos das mulheres foram conquistados com muita dificuldade. E a gente está hoje num país onde a gente tem altos índices de feminicídio, a gente tem o programa Brasil Sem Misoginia, mas a gente sabe que é muito difícil esse debate. Sim. E quanto mais a gente vai combatendo o fascismo, vai combatendo os extremismos, as mulheres estão sempre no centro das violências, estão sempre mais atacadas. Quanto mais elas buscam direitos, mais elas são questionadas e são atacadas, né? Então, a gente vive uma realidade diferente lá no sindicato, mas eu concordo que é difícil para as mulheres estar nesses locais de poder. A gente vê no parlamento o quanto recentemente várias deputadas sofreram com violência política, né? E vira e mexe a gente vê na TV como elas são desrespeitadas, como elas são tocadas, como elas são caladas, tentam calar-nos, né? Então, isso é uma luta bem importante que a gente faz e parece que quanto mais a gente luta, mais a gente percebe que tem espaço, precisamos de mudar as coisas, principalmente no Brasil, que a gente está num momento de retomada. A gente está, hoje é dia da nossa marcha aqui na Paulista, as companheiras estão concentradas lá na Regional Paulista do sindicato aqui na avenida, sim, esperando a chuva passar para poder já sair em marcha. A gente está saindo lá com as bandeiras, né, pela educação inclusiva, contra a misoginia, contra a violência de gênero, mas também tem esse componente de defesa da democracia, das instituições, porque a gente sabe que toda vez que a democracia é atacada, as mulheres negras, elas acabam, todos os direitos que elas conseguiram conquistar, voltam todos para trás. E a gente que sofre mais violência. A gente pode ver agora nessa questão da Palestina, né? Sim. Como as mulheres estão sofrendo, como elas estão sendo usadas como arma de guerra, como são violentadas, como é uma violência cruel em cima dos corpos das mulheres e das crianças, né, palestinas. Sim, eu acho que você trouxe algo muito importante e fazendo um link com o que a Maíra coloca para a gente também, que é a representatividade, né? A Maíra pontua essa necessidade, por exemplo, da gente ter um presidente da Câmara Mulher, né, uma presidenta da Câmara Mulher, que pudesse pautar e abraçar essas pautas que são muito caras para a gente, para nós mulheres. E você, enquanto presidenta, assim, é uma sequência, né? São 3 presidentas nesses últimos anos. E você foi responsável, inclusive, não sei se foi responsável, mas você fez parte desse programa Basta, que tem agora no sindicato, sim, não é? Ou seja, mostra a importância de mulheres na direção, de mulheres em postos-chave, seja no sindicato, seja na política, para abraçar essas pautas, para a gente avançar em relação a direitos das mulheres. Não, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Thalita, engraçado, esse programa, na verdade, ele nasce da parceria de um homem que é aliado na luta feminista, sabe? Antimachista. Ele nasce na Secretaria de Assuntos Jurídicos, que era um companheiro, na época o companheiro João Fukunaga, que estava nessa secretaria, e lá tinha uma advogada, a Pamela Godoy, que eles começaram a discutir, a Pamela convenceu o João desse projeto e ele que trouxe para a gente. E a gente achou fantástico, porque naquele momento nós estávamos discutindo na FENABAN, a importância da gente discutir
trazer os debates da Convenção 90, que estava sendo discutida ali na OIT naquele momento, de trazer a discussão do trabalho doméstico, da violência de gênero, como também uma responsabilidade da sociedade e dos empresários, né? Não é uma coisa só da questão doméstica, como a questão da Lei Maria da Penha também. Sim. A gente venceu esse debate. Então, quando a mulher sofre violência, ela baixa a produtividade dela, porque ela não vai trabalhar, ela está machucada, ela está com vergonha, ela começa a inventar, né? Ela não quer aparecer, não quer ter que explicar. Sim. E também, ou então ela vai para o sistema público de saúde e ela fica machucada. E a gente começou a discutir com os bancos isso. Hoje, depois a gente conseguiu um protocolo de fazer uma campanha conjunta sobre isso. A gente conseguiu um protocolo que os bancos iam fazer campanha, iam abrir também canais de acolhimento para poder ajudar a transferir as bancárias se precisassem, em caso de elas estarem sofrendo vítimas de violência. E para a gente poder pressionar os bancos de fazerem esse papel, porque a gente sabe que é um papel do Estado que tá falhando, a gente resolveu também fazer o nosso. Então a gente falou, bom, vamos dar o primeiro passo, vamos criar um canal aqui no sindicato, onde nós vamos receber não só as bancárias, mas também toda a sociedade que procurar, porque a gente percebia que a bancária, classe média, às vezes, né, dá a impressão que tem uma falsa impressão na sociedade que esse problema só acontece na periferia. Sim. Ou com uma pessoa com pouco esclarecimento, mas não. Acontece muito em todos os setores da sociedade, todas as rendas, né? E nas bancárias também. Então a gente abriu o canal, lá a gente começou a receber denúncia, dar um encaminhamento não só para a questão das medidas protetivas, mas também para a questão do divórcio, da questão familiar, da separação dos filhos. E hoje, esse projeto começou no sindicato, ele foi para a CONTRAF, né, para a Confederação Nacional do Ramo Financeiro. Hoje ele está em vários sindicatos filiados à CONTRAF, e já atendeu acho que mais de 400 mulheres com medidas protetivas no Brasil. Que a gente comemora que a gente conseguiu fazer uma parte desse trabalho, que é pequeno diante de tanta violência que a gente vê, e a gente também fica triste, porque não é isso que a gente gostaria de fazer, né? A gente gostaria de estar discutindo outras coisas. Sim. A gente queria discutir a jornada de 4 dias, uma educação mais inclusiva, um mundo melhor, como a gente preservar o meio ambiente, como a gente não queria estar discutindo que os homens não podem matar, sim, nem violentar as mulheres e crianças, porque um número grande de mulheres que sofrem violência estão a partir dos 13 anos. Sim. E elas sofrem violência das pessoas que não são de pessoas estranhas, são as pessoas que estão em casa, sim, pessoas próximas, né? Então, esse projeto é muito legal, por um lado, e muito triste, porque a gente não queria estar fazendo isso, sabe? Eu diria que ele é necessário, Ele é necessário, ele é necessário. Infelizmente, ele é necessário em pleno 2024. Deixa eu jogar para a Maíra de novo, chamar a Maíra de volta aqui com a gente. Maíra, eu queria trazer, inclusive, uma reflexão. A gente está falando aqui sobre o Brasil e sobre todos os desafios que a gente tem, mas no cenário internacional, inclusive, a gente botou isso ali no começo do nosso programa, a gente tem um avanço da extrema-direita e a gente sabe como a extrema-direita ela ataca essa pauta comportamental e ataca direitos das mulheres, né? Então é sempre quando a extrema-direita, de alguma forma, chega ao poder, a gente vê retrocesso total em relação a conquistas de mulheres e avanço no debate em relação a causas das mulheres. Como que você vê? É um risco que a gente vive hoje no mundo e aqui no Brasil também, porque na Câmara, lembrando que nessa semana a gente teve o Nicolas Ferreira, aquele deputado aí extremista da direita, assumindo a presidência da Comissão de Educação. E muito provavelmente a gente vai ver ali discussões que ferem direitos, seja das crianças, seja das mulheres, das minorias, né, das chamadas minorias. Como você vê a extrema-direita e as questões referentes às mulheres hoje, Maíra? Eu achei genial esse da extrema-direita. Quando a gente pensa a extrema-direita como reacionária, ela é mais do que conservadora, ela não quer só conservar. Ela quer voltar a um tempo em que o patriarcado, que é essa estruturação da família e da sociedade, que tem no patriarca, no homem, né, no chefe da família, o seu centro,
essa ideia de retroagir para colocar o patriarcado naquele antigo patamar de valor incontestável, talvez seja o núcleo mais elementar da extrema-direita global, que perpassa várias discussões, como, por exemplo, como você mencionou, a discussão sobre a educação. Por que a educação é tão central para a extrema-direita? Porque é na educação básica que se formam, né, que é nesse espaço de cuidado, que se formam as novas gerações. E o grande debate aí é sobre quem deve ter protagonismo nessa formação. Se devem ser as instituições laicas e republicanas, como a escola, ou se devem ser as famílias para que possam fazê-lo de modo a operacionalizar esse retroagir para um mundo em que discussões sobre gênero, sobre sexualidade, sobre o corpo, o seu corpo, o corpo do outro, sobre o papel da mulher, um momento em que isso não era discutido, mas não é só a relação mulher e homem que fazem parte do patriarcado, as opressões de raça fazem parte do patriarcado. Quando a gente pensa em mulher, a gente tem que pensar que esse sofrimento, essa opressão, ela é sempre interseccional e conecta raça e gênero. E o patriarcado é isso, é uma forma de hierarquizar a sociedade, conectando raça, gênero e economia, porque isso também tem um viés econômico. E esse elemento, né, de retroagir, essa reação, ela perpassa a extrema-direita no Brasil e no mundo. Daí a centralidade dessa questão da mulher e do seu corpo. Perfeito. Neiva, como a situação, o cenário político e a situação das mulheres frente ao cenário político é discutida no sindicato, com as trabalhadoras? Como vocês fazem isso? Como vocês se aproximam das trabalhadoras com esse debate? Bom, a gente, durante todo o período recente de golpe, tentativa de golpe, de lawfare, Temer, bolsonarismo, reforma trabalhista, nós tivemos que fazer muitos debates para falar para a categoria, por exemplo, durante a reforma trabalhista, que se essa reforma que passasse naquele momento, os empregos que estavam se prometendo naquele momento não surgiriam e quando isso acontece e precariza as relações de trabalho, isso afeta mais as mulheres. Sim. Porque a gente sabe que as mulheres em todos os setores da economia ganham 78% do salário dos homens. Se ela for uma mulher negra, ela ganha em torno de 40%. E ela no setor bancário, essa continua sendo uma realidade. Continua sendo uma realidade. Sim. Continua sendo uma realidade. Menos na base da pirâmide, porque a gente tem uma convenção coletiva nacional, então a base, o piso é negociado nacionalmente. Sim. Então, na entrada, você não tem essa distorção. Mas ao longo da carreira, a gente sabe que as mulheres vão encarreirar 3, 4 vezes e depois tem um teto de vidro onde ela para, porque ela vai ficar nas áreas mais operacionais e os homens vão pegar as carreiras que vão pagar mais, que dá mais status, que você vai conseguir ter mais mobilidade, porque no setor financeiro vão colocar a questão do trabalho doméstico, do trato com as crianças como impeditivo, dos cuidados como impeditivo para você ser promovido, que a gente acha uma bobagem, porque o cuidado não deveria ser só das mães, né? Sim. E das crianças. E a gente sabe que tem muitas mulheres que são mães solos e cuidam e trabalham, enfim, empreendem e tudo mais. E a gente sempre conversou sobre isso, né? De que se a gente não se organiza, se a gente não se mobiliza para impedir essas reformas, para impedir que os golpes que tentam dar na democracia se concretizem, isso vai nos prejudicar, porque em todas as situações, sempre as mulheres que são mais atacadas. Então, a gente vê no caso da Dilma, foi um golpe civil-militar misógino, né? Porque a Dilma foi atacada de todas as formas, mas ela foi muito atacada por ela ser mulher, por ela ser mais velha, né? A forma como atacava a Dilma era bem diferente de como atacava os outros líderes que são homens. Sim. E a gente coloca isso na discussão. Nós temos cláusulas da nossa convenção coletiva que fala da licença maternidade. A gente conseguiu para 6 meses e foi uma luta muito grande na época, porque as mulheres tinham medo de que a gente, ao ficar 6 meses, a gente perdesse o cargo, perdesse
o nosso espaço de trabalho, mas a gente começou a debater que se a gente tivesse um casal que ambos fossem bancários, a licença deveria ser 6 meses para ambos. Sim. Primeiro fica um, depois fica outro. A mãe fica no primeiro semestre para amamentar, no outro semestre fica o pai para dar as vacinas, para levar ao médico, porque isso equilibraria, né, a questão, já que o filho é de ambos, o filho da sociedade, a gente faz essa discussão. E é bem interessante, a gente tem um movimento forte de mulheres que entendem que sim, que a gente não tem justificativa para ter salário diferente, não tem justificativa para a gente trabalhar 3, 4 horas a mais por semana em casa que os homens, né? Não tem justificativa para só nós cuidarmos. E eu acho que eu vejo que tem essa mentalidade está mudando, né? A gente consegue trazer as mulheres para os debates e a gente tem algumas ações que a gente vai fazer agora na mesa de negociação, que nós temos uma mesa de igualdade de oportunidades, onde, a partir dessas ações que eu te falei no começo da minha fala, a gente está trazendo algumas ONGs, a Me Too, a Papo de Homem e a Maria da Penha, para também trazer esse debate para além do setor, né, para a gente tentar discutir em outras searas. Então, por exemplo, a ONG Papo de Homem, ela quer discutir essa coisa da masculinidade tóxica, que a gente o povo, as mulheres mais feministas têm críticas em relação a isso, mas é uma forma de chamar os homens para dizer o seguinte, tá, como você se torna aliado numa luta antimachista que preserve a vida das mulheres e que transforme a sociedade em outra, que não seja essa que a gente está vendo, onde as mulheres não podem sair sozinhas na rua com o risco de ser estupradas. Né? E essas meninas podem ser sua filha, sua irmã, sua vizinha. Então, assim, a gente tem bastante participação, né, nessa luta, nessa discussão. A gente faz a discussão de que tem que ter mais mulheres nos espaços de poder, no parlamento. A gente quer eleger mais mulheres negras. A gente quer que o Congresso Nacional e as câmaras de vereadores, as câmaras municipais, tenham a cara do povo, porque lá nós não estamos representados, né? A gente olha essa discussão que a gente faz lá com o Centrão, lá está representado o sistema financeiro, o agronegócio, os homens brancos, cis, héteros, e que não são nossa cara, não levam nossas bandeiras, né? Acho importante, a gente fala, né, é um dia das mulheres, é um dia pelas mulheres, porque os homens precisam fazer parte dessa luta, assim, né? Não é um dia romântico, é um dia de luta, mas a gente precisa de aliados. Precisamos de aliados. E você mostra também a importância de um sindicato forte, que leva esse debate para dentro, que traz a discussão sobre os benefícios que podem ser discutidos e votados e levados à frente. Deixa eu passar para a Maíra. Maíra, você tem tempo aqui com a gente, né? A gente já passou aqui das 4 horas, mas vou trazer agora uma última questão aqui para você também. É o seguinte, a gente conversou agora há pouco sobre essa questão da educação, mas tem uma outra pauta também muito cara a todas nós, que é a questão da segurança pública, né? Porque é isso, a gente viu hoje números de feminicídio, números de estupro, número de abusos, são todos assim terríveis e passam por essa pauta da segurança pública, que é uma pauta que muitas vezes é dominada pela extrema-direita, pela direita. Eles conseguem usar o medo para dominar essa pauta e as discussões referentes a essa pauta. A esquerda tem uma certa dificuldade de discutir questões referentes à segurança pública, né? Como nós, mulheres, ficamos nessa discussão? Porque é isso, é um terreno difícil quando a gente, mulher de esquerda principalmente, quer se colocar e levar à frente esses temas para discussão. A gente esbarra na captura desse discurso pela direita, não? Perfeito, você trouxe um ponto também importante, que é o seguinte: eu, enquanto mulher na política, eu não quero falar só de aborto. Eu não quero falar só de questões de mulheres. Eu quero falar de segurança pública, eu quero falar de economia, eu quero falar de política pública, de infraestrutura, porque tudo isso é um assunto coletivo e eu, enquanto parte de uma maioria, porque nós mulheres somos maioria, nós temos direito de ter a nossa visão representada, as nossas visões representadas em todos esses campos. Agora, o segundo elemento, que é o gargalo discursivo da esquerda sobre o tema da segurança pública, eu acredito que ele se dá pelo seguinte problema. Nós, do campo progressista, para além da esquerda, nós investimos na ideia de direitos. Direitos humanos, direitos à cidade, direito de ir e vir.
liberdades associadas a direitos. Mas as classes populares, homens e mulheres, elas têm muito pouco acesso a direitos. Então, elas não têm esse vocabulário, elas não utilizam a gramática dos direitos, porque elas nunca foram, de fato, signatárias. Elas nunca tiveram esses direitos no cotidiano. É um cotidiano perpassado pela alienação de direitos, pela privação. Então, a gente precisa, talvez, modular o nosso discurso para que ele fique mais atento a essas assimetrias. A extrema-direita faz isso muito bem. Quando ela fala de violência, de combater a violência pela violência, isso soa muito bem para quem tem um cotidiano perpassado pela violência. O que essas pessoas conhecem é a violência, não são os direitos. Sim. Perfeito, tanto é que a gente tem essa questão referente às armas, né? Não sei se é o Fórum de Segurança Pública que trouxe agora, que a maioria de cada 2 mortes, feminicídios, uma é por arma, né? Então é isso, tem essa questão que é muito bem trabalhada pela extrema-direita, que é essa questão referente à arma, a responder à violência com mais violência, e a gente, por conta, talvez, de fato, de um vocabulário, a gente tem dificuldade, a gente do campo progressista, de levar essa pauta adiante, de nos fazer entender como essa discussão no sindicato, com mulheres trabalhadoras, Neiva, fala um pouquinho para a gente, porque acho que entra nesse campo, inclusive, dos desafios que vocês têm. Eu acho que essa questão que a Mayra falou, do vocabulário, da narrativa, que é a palavra da moda, né, de discutir a narrativa, de discutir o repertório, né, porque ela tem razão. É muito difícil você falar para a sociedade de direitos que elas não acessaram, de coisa que não é palpável, né, para elas. Então, a gente tem, entre nós, a gente está muito sensibilizado e a gente entende muito da igualdade, do feminismo, do antirracismo, mas quando você vai para a periferia, vai para a padaria, não é assim. A gente tem uma compreensão do que a gente quer e do que a gente acha correto, né, na nossa teoria, que a gente não consegue traduzir para o dialeto, para o dia a dia. E a direita tem uma facilidade muito fácil de fazer isso, né? Porque eles também não têm ética, não têm medo, não têm moral, e os objetivos deles não é construir coletividade, não é construir organização, não é construir o enfrentamento. Eles gostariam mesmo de minar todos os direitos e todo mundo ficar vulnerável e precarizado. Então, assim, a gente faz muitas reuniões, a gente, por exemplo, esse mês, se você entrar no site do sindicato, lá no SP Bancários, toda a nossa comunicação está voltada para discutir a questão das mulheres, a partir do sistema bancário. Então, você vai falar de saúde, das metas. Por exemplo, a gente está falando muito da jornada de 4 dias, que é algo que seria muito bom é uma pauta que vai entrar na nossa campanha nacional, que é bom para a sociedade, seria bom para gerar emprego, seria bom para reduzir o estresse do trabalho, principalmente para as mulheres que têm sobrecarga de trabalho, né, tem tripla jornada, e aí a gente vai dando os dados, né, a gente vai mostrando com dados, com a ajuda do Diese, que o que a gente está dizendo não é mimimi, que de verdade as mulheres têm desigualdades que não se explicam mais no século XXI, que a gente quer mudar isso, e que isso é bom para a sociedade. A gente faz muitos debates dizendo que onde as mulheres estão, e aí tem dados que mostram isso, as políticas são melhor para todo mundo. As políticas não são melhor para as mulheres, são melhor para todos, porque as mulheres olham o todo. Então, a gente está fazendo hoje, a gente usou nossas redes sociais, nosso site, indicando filmes, indicando documentários, propondo, vai ter agora dia 16 na quadra dos bancários, a partir das 10 da manhã até as 18 vai ter roda de conversa, para a gente falar da questão dos desafios da mulher no mundo contemporâneo, como cuidar dos filhos, do mercado de trabalho, da sexualidade, porque também a gente é cobrada de tudo. A gente tem que ter emprego, a gente tem que ter aparência, a gente tem que ter estudo, a gente ganha menos, a gente tem que ter sensual. É muita cobrança. A gente não pode ser velha, a gente não pode ser gorda, a gente não pode ser magra, nada do que a gente faz tá bom para esse mundo machista, né? Então, a gente vai fazer uma roda de conversa no dia 16, dia 22, lá no Café dos Bancários, lá na Rua Salben. Estão todos convidados, gente. É só se inscrever lá para não lotar, mas vai ser muito legal recebê-los. E a gente vai conversando. É o trabalho de formiguinha, né? Onde a gente tem oportunidades, como aqui, como no sindicato. A nossa comunicação toda é voltada para
tentar chamar a atenção de que, mostrando com exemplos de que essa desigualdade não faz bem para a classe trabalhadora, ela vai enriquecer um grupo pequeno de pessoas e essa violência só serve para nos desorganizar e para minar a coletividade. E isso não é bom para ninguém que é pobre, né? Para nós não vai ser bom. Vai ser bom talvez para uma pequena elite. Perfeito. E é um desafio constante. É um desafio constante. Eu acho um super avanço isso, chegar nesse ponto de vocês, trabalhadores bancários, poderem discutir essa jornada de 4 dias. Isso é sensacional. Então, assim, é realmente um avanço. Nossa. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Cadê a Maíra? Maíra, quero agradecer demais a sua presença hoje aqui com a gente. Mulheres tão especiais, a Neiva e a Maíra. Foi uma honra tê-las aqui. É isso, discutindo todas essas agruras de ser mulher, de batalhar para que a gente se mantenha vivas e com saúde, com trabalho digno, enfim, são várias as pautas. Mas como a Maíra disse no começo, ser mulher é isso, é especial. É ser melhor, eu diria, Maíra. Não, eu agradeço demais, viu? Obrigada, Maíra. Eu que agradeço. Quem estiver no Rio, nós vamos para o ato. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um ato lindo na Candelária. Começa na Candelária e vai até a Cinelândia. Nós, professoras lá do FES, vamos estar lá, aguardando todo mundo. E quero dizer o seguinte, a gente nunca é mulher só para nós. A gente é mulher para todas nós. Por todas nós, para todas nós e por todas nós. Beijo enorme, Maíra. Bom ato para vocês aí no Rio de Janeiro, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Neiva, deixa eu só finalizar aqui com você, me falando um pouquinho sobre as perspectivas dos trabalhos no sindicato. Você falou sobre essas várias pautas importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre principais desafios, como vocês veem esses próximos anos para a categoria, a sua presidência, como você vai estar atuando. Você foi eleita ano passado, né? Como que você vai estar atuando? Conta um pouquinho para a gente poder finalizar. Bom, nunca é sem desafios, né? Sempre é desafiante e a cada momento, quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente quer avançar, mais os desafios vão ficando maiores. A gente tem campanha nacional esse ano, né? Nós vamos renovar nosso acordo de 2 anos, então nós estamos nos organizando nacionalmente, já pensando como vão ser nossas assembleias, nossas conferências, porque a nossa organização é nacional, então a gente faz conferência estadual, nacional, faz uma consulta à categoria para saber quais são os principais temas que a gente vai trabalhar, que pode mobilizar, que pode acessar as pessoas, que pode ajudar nessa mobilização. É um setor muito difícil de negociar, porque é um setor que mais lucra e mais acumula riqueza na sociedade, mas que é um setor muito competitivo entre eles e que está passando por uma modernização muito grande. Tem a questão da disputa entre eles, né, da competitividade entre eles, para aumentar cada vez mais a rentabilidade das ações, do banco. E também tem os desafios da tecnologia. A gente está vendo aí os relatórios do Fórum Mundial falando de que algumas profissões vão desaparecer ao longo dos anos e algumas delas estão no nosso setor. Então a gente está preocupado em como fazer essa transição, uma transição justa para um outro modelo de desenvolvimento tecnológico, onde a gente possa ser capacitado para essas novas funções, onde a tecnologia ela esteja a serviço também dos trabalhadores do ramo e da sociedade, não fique concentrado só no lucro para os patrões, porque a gente vê aí nas big techs que quanto mais aumenta o lucro, facilita a compra pela internet, mas lá na ponta tem um trabalhador que está embalando os produtos, né? Então, acho que o presidente Lula fez um grande avanço agora com a questão dos aplicativos, isso é muito importante para a gente, porque ajuda a colocar em pauta um assunto que está avançando muito, porque a tecnologia está avançando demais, mas ao mesmo tempo tem questões. Por exemplo, a gente tem o Pix, que é uma coisa muito importante e rápida, foi muito boa. Mas foi boa, quer dizer, tem polêmicas, mas assim, todo mundo é acessível para todo mundo. Mas, por outro lado, aumentou o número de violência, aumentou o número de sequestros relâmpago e o Banco Central e os órgãos reguladores não respondem por isso. Então, assim, esse é um desafio para a gente discutir até onde
a regulação da tecnologia, Sim. a ética na inteligência artificial, na robotização, nos algoritmos, como você fazer esse desenvolvimento preservando a ética, preservando os empregos. A jornada de 4 dias vem nessa discussão, porque dá para você ter trabalho decente, manter as pessoas saudáveis, eles continuarem ricos, a gente discutindo aí a distribuição justa de riqueza e eles continuarem ricos e a gente ter um padrão de sustentabilidade, de saúde melhor do que a gente tem hoje, porque o adoecimento no setor é muito alto, as metas são muito altas, são metas abusivas que levam as pessoas ao adoecimento, vão para o sistema de saúde, onera o sistema de saúde, quem paga é toda a sociedade, aí isso vem dos impostos, mas o banco paga menos impostos do que um trabalhador comum ou qualquer pessoa que vai ao supermercado e compra uma bala, porque os dividendos dos lucros dos bancos não são tributados, a gente não conseguiu uma tributação justa. Então, tudo isso está nos desafios da gente, de ter um acordo coletivo onde a gente represente todo o ramo financeiro, as fintechs, as cooperativas, porque tem uma terceirização desregrada depois da reforma trabalhista. Apesar de todos os ataques que nós sofremos, nós não perdemos nenhum direito. A gente conseguiu manter tudo que a gente tinha na nossa convenção coletiva e ainda conseguimos ampliar em algumas cláusulas. Mas, por exemplo, o Santander, ele tem feito uma terceirização fraudulenta, onde vai criando empresas e mudando o CNPJ das empresas, colocando os trabalhadores e falando, aqui não é mais banco, agora é outra coisa. Então, isso é um desafio para a gente conseguir mudar isso numa lei que agora permite isso, entendeu? Então, só com a organização dos trabalhadores. E a gente tem muitas cláusulas pensando na sociedade, porque a gente quer um sistema financeiro que ele seja, ele cumpra o papel social que ele tem, né, que ele é uma concessão pública para atender a população, para ofertar crédito, né, para fazer os pagamentos, e ele tem que sim ter agências para atender a população, porque eles não querem fazer esse tipo de atendimento, jogam para as lotéricas, para os correspondentes bancários, onde não tem segurança, e não querem se responsabilizar com essa questão do emprego, né? Então, você suga o trabalhador no banco privado, né? O banco público ainda tem uma proteção por causa do concurso público. Inclusive, a gente está bem feliz que a Caixa agora vai abrir 4 mil vagas, né? Então vai colocar mais gente para atender a população, para fazer o papel social da Caixa, do Banco do Brasil. A Caixa é o banco que mais investe na habitação, e o Banco do Brasil que faz o crédito para a agricultura familiar, para o agronegócio. Então são bancos importantes. Então a gente quer discutir o sistema como um todo para que ele seja bom para a sociedade, para que a sociedade viva melhor, não para que concentre tanta riqueza na mão de 5 bancos, que concentram 80% do setor, e a maioria da população vive desempregada, passando fome, aumentando a violência, porque quando você não tem mais aonde buscar recursos, tem opção, tem opções no crime, na violência. Neiva, qual a data para essa renovação da convenção coletiva da categoria? Então, a nossa database é 1º de setembro, né? E a gente começa, a nossa campanha, a gente começa a organizar a partir de maio. Então, maio já vai começar consulta nos locais de trabalho, porque a gente se organiza dentro da CONTRAF. A CONTRAF tem lá um Comando Nacional dos Bancários, que organiza todas as federações de bancários do Brasil, os maiores sindicatos, lá coordenado pela companheira Juvândia, lá da CONTRAF, por mim, que estou no Sindicato dos Bancários de São Paulo, 2 mulheres coordenando, é bem legal. E aí a gente vai fazer uma consulta bem ampla para toda a categoria, para eles dizerem quais as prioridades e o que estão a fim de fazer, de mobilizar. Depois nós vamos fazer as assembleias, provavelmente a gente tem até comecinho de maio para fazer as assembleias, tirar os delegados que vão para as conferências estaduais. Aí a gente, depois que cada conferência tira a sua pauta, nós vamos para uma conferência grande em julho, que deve reunir entre 700, 800 delegados de todo o Brasil, para fechar a pauta que nós vamos entregar para a FENABAN, que é a organização dos bancos. E ainda tem o congresso do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES, do BASA, porque tem os bancos públicos. Fechou tudo isso, porque tudo isso, você imagina fazer uma pauta de negociação para 450 mil pessoas no Brasil. Sim. Então é difícil. Então, depois que todo mundo entrou em acordo, a gente entrega a pauta para os bancos, marca o calendário de negociações e começa a conversar.
Muito provavelmente, então, ali em setembro, deva sair um resultado dessa negociação. A gente espera, a gente está bem confiante de que a gente vai fazer um acordo bem, né? Aumento real acima da inflação, novas cláusulas, jornada de 4 dias, mais proteção ao emprego. E que a gente não termine em setembro. Se não der certo, aí a gente vai chamar a categoria para ver o que faz. E aí, enfim. Sim. Tomara que dê tudo certo, né? Vocês seguem acompanhando essas discussões, inclusive em relação à convenção coletiva e os direitos dos trabalhadores bancários aqui pela TVT, tá bom? Neiva, um prazer te receber. Muito obrigada pela sua presença nessa data que é tão especial aqui para nós mulheres, discutindo pautas tão importantes para as mulheres e para a categoria dos bancários e para a gente enquanto sociedade, viu? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, gostei muito de vir aqui nessa data, né? Eu assisto você de casa, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje e também quero convidar todo mundo que está assistindo para a gente ir lá para Paulista, para o MASP, quem está em São Paulo, para a gente sair em marcha. Muito obrigada. Eu que agradeço.